E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que foi essa quinta-feira de vocês? Mercado bem doido, né? Bate reto pra baixo, depois demora, simplesmente vira sua característica de queda pra alta, bem insano. Espero que vocês, do outro lado da tela, tenham conseguido aproveitar uma movimentação do dia de hoje, tá? Seja ela na queda, seja ela na alta, tá? Vou mostrar aqui um pouco da minha visão, vou explanar para vocês um pouco do que eu enxerguei no dia de hoje. Já iniciei o dia com alguma operação, tá? Mas eu quero que você entenda bem. O operacional, galera, sempre baseado no Smart Money mais a análise do preço. Isso daqui que é o nosso operacional. Esse aqui é o nosso diferencial para estar operando diariamente. Felipe, o operacional ser diferenciado do convencional? Um pouco, mas fato é que, independente do operacional aplicado, galera, o que nós mais prezamos lá na sala é a disciplina. Como assim, Felipe, a disciplina? Gente, a disciplina está ligada a você ter uma operação a ser feita, você executa. Executa segunda, executa terça, executa quarta, executa quinta, executa sexta, executa no final de um intervalo de um mês, executa no intervalo de 3 meses. É você ter um gerenciamento à risca e seguir ele todos os dias. É você ter uma métrica de mão para operar e fazer todos os dias. É você ter uma leitura para aumento de posição e todos os dias ir lá e aumentar a posição. É você não ter medo. É você saber seguir à risca somente uma única coisa para ser feita, tá? Então, segue a atenção. Para você que está precisando disso, e se isso faz sentido para vocês, é só preencher o link na descrição desse vídeo e vir fazer parte sem perder tempo, sem ficar de fora, sem inventar contextualizações ali fora da casinha, tá? Porque isso é o que eu mais vejo. Todos os dias invento uma nova forma de clicar. E você não pode ser mais um desses no meio da multidão. O mercado abriu no dia de hoje com gap de mais de 1.000 pontos. Isso aqui, como eu falei com vocês, isso aqui já tinha destoado muito ontem. Tem esse paviozão no fechamento, destoou demais. E isso atrapalhou muito a leitura. E até falei com o pessoal, vou mostrar como que foi a nossa leitura para a abertura. Primeiro, como o mercado fez o fechamento, com a perca do choque e a manipulação de um topo. Isso para quem estava pensando na ponta vendedora. Segundo, para a característica deste fundo rompido, não era uma manipulação, não era um choque, uma reversão, era uma manipulação que o mercado fechou o dia ganhando estrutura. Então, para a ponta compradora, a expectativa era: aqui existia liquidez, você tinha esse Fair Value Gap e este Order Block aqui embaixo. E aí o mercado abriu, eu fiquei olhando, executei a primeira operação na ponta compradora nesse Order Block. Foi, galera, exatamente a mínima do primeiro candle. O mercado veio, limpou todo mundo aqui, acionou a minha ordem, voltou, chegou a andar ali 370 pontos. Minha expectativa foi na hora que a barra 1 fechou, foi manipular o topo para eu pensar se eu ia fazer uma parcial, se eu ia tentar somente proteger minha operação, tá? Para analisar a forma como é que foi, mas pelo certo ou pelo errado, eu fiquei na operação. Infelizmente saí no zero nesse trade. O mercado foi, voltou e me tirou no zero. E aí não teve muito o que fazer, né? Quem pegou essa operação foi só realmente quem vendeu fundo, porque nem no gráfico de 1 minuto existiu operação aqui de entrada para a ponta vendedora, porque o mercado simplesmente bateu e começou a cair e foi liso para baixo. Depois sambou muito tempo aqui e vou mostrar para vocês. Galera, quando eu mostro é porque realmente não existe leitura. Olha só, o mercado seguiu caindo. Teve oportunidades ali para quem meteu o louco ali? Claro que sim, mas não fazia sentido algum. O mercado estava no meio do nada, num vácuo eterno ali do candle do payroll e simplesmente caindo, fez um fundo, fez um topo. Perdeu o fundo só com um pavio.
não é muito a praia nossa ali para se posicionar. Depois bateu de novo, rompeu outra vez. Olha só, rompeu. Você pode trazer o choque para cá. O mercado simplesmente bateu e voltou. O que você vai fazer nesse tipo de situação? Se você inventar uma operação de compra nessa situação, por que que aqui valeu a compra e nessas outras tentativas que também geraram a mesma ideia, não existiram essa operação de compra? Por que que sempre vale só na hora que o mercado está preparado? Porque você tem a bola mágica ali que sabe onde o mercado iria parar. Não, Felipe, porque eu estava olhando o contexto lá para trás. Tá bom, vamos pegar lá para trás. Marca aí, você está no meio do nada. Ah, não, é porque tinha esse fundo aqui, ó, que era um ponto que o mercado parou, mas ele não existe, o mercado não chegou lá. Não, é porque tinha ali, ó, esse camarada aqui que eu considerei ser um breaker block de abertura. Tá vendo? Toda vez vai inventar um cenário. E no gráfico menor, galera, não existe. Nós ficamos debatendo isso lá na sala com o pessoal de um tempo que vocês não fazem ideia e não existiu operação. E aí, nesse contexto, a gente marcou isso daqui como, primeiro, o nosso choque, obviamente, mas também como uma oportunidade de reversão. E aí, aqui era a nossa liquidez, pensando sempre nas duas possibilidades: ser vendedores e também ser compradores. E ficamos com a ordem posicionada. O horário da sala encerrou, mas o mercado veio acionar a nossa operação. Eu acabei sendo vendedor aqui nesse Fair Value Gap, tá? Eu coloquei a ordem praticamente na máxima aqui desse ponto. Uma situação, o stop meu ficou de 100 pontinhos. Então, meu alvo são 3 para 1. Então, lembra, primeira operação, 300 e poucos pontos. Segunda operação, um pouco mais de 300, que o mercado chegou a andar, tá? Mas o meu alvo estava numa manipulação desse fundo aqui. Infelizmente, o mercado não teve força para manipular o fundo. O mercado simplesmente parou nessa referência aqui, ó, e continuou a subir. E eu fiquei sem fazer muito, tá? Vi só o mercado andando e voltando no zero. Acabei saindo dessa operação pela segunda vez no dia no 0-0. É chato, Felipe, poxa, é chato. É triste, mas fazer o quê? É assim que acaba acontecendo quando você quer pagar para ver algumas operações. O mercado simplesmente virou. Felipe, mas eu poderia ter pegado essa operação, existia algum contexto? Seja pelo gráfico de 1 ou pelo 5, dá para você interpretar isso daqui, ó. Olha o que acabou acontecendo. O mercado fez o choque, inverteu posição, subiu. Você poderia ter marcado esse order block? Óbvio que sim. Tiveram alunos que me mandaram essa operação. Foi sensacional, foi linda, foi perfeito. Uma operação demorada, né? Porque te aciona, não vai, volta no zero, não vai, dá calor na verdade na primeira, depois volta no zero, para depois acelerar extremamente bonito. Mas e aí? Só por isso? Só nesse contexto? Cuidado quanto a isso, tá? Sempre a gente prioriza uma manipulação para justificar uma nova entrada. O mercado, infelizmente, não deu essa oportunidade, acabou acelerando e foi liso para alta. Para amanhã, pelo menos, o mercado não ficou tão ruim. Tá travado, tá? Entre esses dois pontos. Mas não ficou tão ruim, porque no final das contas, essa movimentação aqui já limpou bastante oportunidades aqui de ser vendedor na abertura e deixou pra gente essa liquidez aqui para gerar esse Fair Value Gap e este Order Block como possíveis oportunidades para a gente. Uma vez que gera movimentação de impulsão, correção no 50% e nova impulsão, você tem uma outra referência. E essa outra referência gera para você essa situação aqui. Felipe, eu quero acreditar na queda, porque o mercado fez essa manipulaçãozinha de topo aqui, ó, do abertura de hoje, e eu quero acreditar que agora vai cair. Quero acreditar que aqui foi somente uma indução verdadeira. Então, isso aqui é meu choquezito para gerar esse movimento. Sensacional. Segue a ponta vendedora caso o mercado gere para você esse contexto. Aí você olha para o dólar e fala assim: nossa, cadê o movimento do dólar? Eu tinha aqui esse ponto aqui para me operar. Olha onde que o dólar abriu. Olha o tamanho do gap do dólar. Você vai querer operar isso daí? O índice abriu com gapzão, mas pelo menos abriu dentro da extremidade boa para se operar. O dólar não. O dólar abriu lá nas cabeças. E aí? Você vai comprar o dólar nessa referência aqui? Você vai inventar um trade de venda? Vamos de novo fazer o mesmo joguinho ali, ó. Abre seu gráfico. Ah, Felipe, mas ele abriu numa região que dava para mim pensar na venda. Mas você estava vendendo só por vender, porque não tinha contexto.
Ah, Felipe, mas é porque ele começou a subir ali, eu tentei vender. Por que tentou vender? Isso aqui era um gap. Um gap você poderia pelo menos pensar, né, nos 50%. Eu tinha alunos que faziam e faziam bem isso daí com muita maestria. Mas, galera, e aí? Vale a pena? Você vai acertar? Ah, acertei. Tá, mas qual a lógica disso? Você sem contexto nenhum. Ah, não, é porque tô com 50% do gap de 200 anos lá para trás e aí eu vou fazer a venda. Poxa vida, eu reclamo muito isso com os alunos e questiono bastante isso com eles para não ficar tentando adivinhar topo e nem fundo. E aí vem sempre alguém, um engraçadinho lá no Instagram ou aqui nos comentários do YouTube falando, não, porque tinha que fazer, essa era a operação perfeita. Felipe, se eu pego essa referência do dia de hoje, esse fundo com esse topo, vejo o mercado quebrando estrutura, criando essa liquidez, eu posso tentar ser comprador aqui? Pode. Só que entra aquela situação. Fator tempo. Fator preço e tempo. Isso aqui é importante para a gente? Claro que sim. Para um operador de day trade, isso aqui é o fator mais crucial que a gente tem. Por quê? Porque o mercado simplesmente faz uma movimentação muito boa, mas gera uma entrada no fechamento do pregão. Então acaba que você, 4 horas da tarde, abriu uma operação no dólar, depois de ter andado isso tudo, eu acredito que já é um pouco bem arisco demais, ousado, muito ruim tomar risco nessas proporções. Então, não fica tão interessante assim, tá? Mas vai de cada um. Eu não aconselharia pelo horário, mas uma estratégia operacional estarei. Você não tomaria o stop, tá? Fecharia o dia levemente no negativo, mas não tomaria o stop. Precisaria fechar a operação porque o mercado fechou. Ah, não, eu vou fazer swing. Então você já está fugindo dessa referência aqui. Felipe, e para venda, cara? E se eu marquei isso daqui como liquidez? E se eu marquei isso daqui como a minha referência de choque? E aí o mercado vem, manipula uma vez mais e testa esse order block aqui. Show de bola. Interessante até essa operação. Priorizaria sim ser vendedor num dia como esse pelo contexto do movimento. De onde o mercado está me localizando, eu vejo uma região cara. E uma região cara é oportunidade de ser vendedor. Então, essa é a situação. Você tem que acreditar e fazer o que precisa ser feito. Aí a sua leitura, tá? E o dólar na contramão do índice fechou mais feio, né? Fechou nesse cenário. Para você que vai na compra, você está numa região compradora, numa expectativa de confirmation, ganhar esse topinho, recuar, você comprar. Para você que está na ponta vendedora, ou já tem que estar acreditando que o mercado vai simplesmente continuar a queda sem voltar para te dar uma chance, ou apostar numa nova referência, criar uma indução para te gerar essa operação vendedora. Paciência, atenção, tranquilidade. Vamos fechar a semana com chave de ouro. Tamo junto e bora pro game. Valeu!